Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida, possa estar no coração de cada um dos nossos irmãos da Igreja Virtual. Somos muito agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que nos concede de meditarmos um pouco na Sua Palavra. Primeiramente, queremos agradecer então ao nosso grande e soberano Deus. Queremos também agradecer ao nosso pastor Jeremias por nos conceder mais uma oportunidade de falarmos da palavra do nosso Deus. Agradecemos a ele, a sua família e a todos os irmãos da Igreja Virtual. Queremos meditar um pouco na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Que está escrito assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queremos falar sobre esse texto e vamos abordar, apesar de ele ter várias verdades, vários ensinamentos, mas queremos mencionar alguns ensinamentos nessa parábola. Primeiramente, nós queremos abordar e queremos ver que nós encontramos, em primeiro lugar, a ideia, o ensinamento de que nós devemos orar sempre, sem desistir. Versículo de número 1 diz assim também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O título da parábola da viúva é persistente, certo? Parábola da viúva persistente. A ideia básica, a palavra básica desta parábola é persistência, é não desistir, é orar sempre, é servir a Deus sempre, é acreditar nas promessas de Deus sempre, sem esmorecer, sem abandonar os caminhos de salvação, sem abandonar o caminho de Deus, e orar conforme a parábola tem essa ideia, esse propósito. Orar sempre, já diz, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É ter um período de oração diário, sem desistir nunca, sem abandonar nunca, mas orar sempre, sempre em oração, independente se as respostas vêm de maneira imediata, de maneira a curto, médio ou longo prazo, mas sempre orar ao nosso Deus, nunca desfalecer, como diz aqui, orar sempre e nunca desfalecer. Segunda verdade que nós encontramos é que Deus nunca nos deixa sem resposta. Nós vemos aqui no versículo de número do 6, 7 e 8, ele diz assim: ouvi o que diz o injusto juiz. O juiz falou para que ele não fosse importunado, ele iria atender a viúva, ao pedido da viúva. Então, Jesus chama a atenção dizendo: ouvi o que diz o injusto juiz,
Não que Deus atende nós porque Ele está cansado de ver nós nos importunando Ele. Não, Jesus deixa claro que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa lhe fará justiça. Certo? Então Deus sempre vai responder, Ele nunca nos deixará sem resposta. Então a ideia aqui não é que Deus nos responde conforme o juiz fez. A ideia o juiz fez para não ser importunado. Deus faz porque nos ama. Essa é a diferença entre Deus e o juiz aqui. O juiz atendeu a viúva porque a viúva estava lhe importunando. Deus ama que nós venhamos insistir, que nós venhamos pedir, que nós venhamos conversar com Ele. Ele ama ouvir as nossas orações. E no momento certo, no momento correto, Deus vai nos responder, conforme diz o versículo 7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para eles, Deus vai responder. Ele ainda diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, no momento certo, mesmo que aparentemente parece tardio, mas Deus sempre vai responder a nossas orações. Observe que as viúvas naquela época, as viúvas nos tempos bíblicos, elas eram desprezadas, elas não tinham ninguém por si, elas eram humilhadas, elas não tinham ninguém que, digamos assim, fosse porta-voz dela, fizesse frente, defendesse ela. Mas aqui essa viúva não temeu essa posição de muita inferioridade em relação ao juiz. Ela foi persistente, ela insistiu, ela correu atrás, e conforme nós falamos no primeiro tópico, orar sempre, pedir sempre, insistir sempre, e Deus ama que nós venhamos falar com Ele, porque Ele quer ver se nós estamos crendo que Ele é capaz, mesmo que pareça demorado, mesmo que seja realmente demorado, mas Ele quer ver se nós realmente estamos colocando a nossa fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque precisamos que para chegarmos a Deus e receber as bênçãos de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, como diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então é preciso que nós tenhamos fé para agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e mais ainda, e que é galardoador, o que seja, Ele é capaz de nos ouvir e nos abençoar. Quando nós desistimos, Deus não fica contente, porque nós estamos dizendo, Ele não foi capaz de alcançar a bênção que eu estava buscando. Mas Deus ama quando nós somos persistentes na oração, e Ele fará justiça. Não como fez o juiz para não ser importunado, mas como o verdadeiro Pai que diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, porque Ele ama os seus filhos, os seus escolhidos, conforme o versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio para alguns, Ele vai responder às nossas orações. Por último, devemos apoiar as nossas orações nas promessas do nosso Deus. Devemos apoiar as nossas orações nas promessas do Todo-Poderoso. Isso é fundamental, porque a Bíblia contém várias promessas, palavras de Deus. Há quem diga que tem mais de 5.000 promessas. Então, se nós conhecemos as promessas, se nós aprendemos na palavra de Deus as promessas que Deus fez para nós, nós podemos confiar que Ele será capaz de nos abençoar. Por último, vamos analisar o finalzinho do versículo 8, que diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Jesus faz essa pergunta. Por que que depois da parábola que ele conta, ele faz essa pergunta? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque se a pessoa ora por um período de tempo e acha que Deus não responderá e desiste, vai minando a sua fé. Ora por um problema, Deus demora a responder. Quando Deus está quase respondendo a sua oração, ele desiste. Deus, eu estava pronto para te abençoar, tu desistiu, que pena. Aí a pessoa passa a orar por um outro problema, por uma outra bênção, ora por um período X de tempo, e parece que o céu não se abre, parece que o céu não se manifesta, e ele desiste de novo. Então, se as pessoas viverem nessa prática, se a igreja viver nessa prática de orar e desistir, de orar por um problema e não alcançar a vitória, a bênção e desistir, buscar orar por outro problema e não desistir, vai minando a sua fé, vai dizendo, pô, não está valendo a pena orar. Vai desistindo e a fé vai sendo minada. Aí a pergunta é, digamos assim, essa pergunta de Jesus, ela é muito sugestiva. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se nós orarmos e desistirmos, não persistir na oração, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai alcançar as suas bênçãos, a sua misericórdia, a nossa fé vai ser, então, cada vez perdendo fôlego, perdendo força, e não teremos fé. É impossível, então, receber as bênçãos se nós não tivermos fé, para demonstrar que nós temos fé, nós precisamos persistir nas orações, como se dizendo assim, Deus, tu és capaz de fazer por mim aquilo que um outro ser, que uma outra divindade, que não existe outra divindade a não ser o nosso Deus, pode fazer por mim. Deus abençoe grandemente a vida de todos e que nós possamos entender e compreender que nós devemos persistir nas nossas orações. E não só nas orações, mas persistir na nossa caminhada de fé, persistir na nossa vida com Deus. Isso é fundamental. Oramos ao nosso Deus. Paizinho querido e eterno, Deus bondoso, Deus santo e poderoso. As nossas vidas, Senhor Deus, está nas tuas mãos. E nós cremos e acreditamos na tua soberania. Cremos e acreditamos no teu poder, e que o Senhor é capaz de fazer aquilo que nós buscamos diante da tua face, diante da tua presença, estando em conformidade com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Por isso nos capacita, nos dá sabedoria do céu, nos dá entendimento do céu, para vivermos uma vida piedosa, uma vida que agrade o nosso Deus, e que nós possamos ser persistentes em nossas orações, em nossa caminhada de fé, tudo para louvor, honra e glória do nome do nosso Deus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.